E aí, jovem, tudo certo? Estamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo sobre antenas de FPV, tudo que você precisa saber do nosso guia básico de iniciantes no mundo dos drones de FPV, tá certo? Se você não viu a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar aqui no card aqui em cima para você acessar agora. Então, se você está caindo nesse vídeo aqui direto, eu recomendo que você veja a primeira parte desse vídeo para você não ficar boiando totalmente no que eu vou falar aqui agora. Nessa segunda parte, eu vou explicar para vocês. Prometo que de uma forma não tão técnica, mas na medida do possível para que vocês compreendam o funcionamento da antena, tá? E aí você vai poder compreender melhor como que a sua antena aí vai funcionar no seu equipamento. Então, vou começar aqui pedindo para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ativa aqui os sininhos das notificações, deixa o seu like aqui também se você gostar desse vídeo, porque ele pode ajudar outras pessoas, assim como você, a encontrar esse conteúdo aqui. A gente vai falar aqui nessa segunda parte, tá? Desses parâmetros aqui de toda a antena. Todas as antenas que vocês vão ver tem esses parâmetros, algumas têm outros a mais, mas basicamente esses parâmetros estão presentes em todas as antenas, beleza? Então a gente vai falar sobre o ganho da antena, o padrão de radiação, a relação axial, né, o VSWR da antena, a frequência de tuning em largura de banda e a impedância, tá certo? Eu prometo que eu vou mostrar para vocês aqui, tentar explicar da forma, eu fiz um resumo, tá? Bem simples, e procurei não usar muita linguagem técnica, porque eu sei que muitos de vocês não são do meio técnico, não compreendem o todo essa linguagem mais técnica, né? Então, do jeito que está apresentado aqui para vocês, prometo que foi a forma mais simples que eu encontrei de poder apresentar e mostrar para vocês, explicar como é que funciona. Vamos falar então sobre o ganho da antena. O ganho nada mais é do que um indicador do alcance dessa antena, tá certo? Do ângulo de cobertura que essa antena dá. Esse ganho, né, quanto mais alto, geralmente significa um maior alcance, né? Mas a gente tem uma largura de banda, né? Uma cobertura menor desse feixe, né? Que a antena trabalha. Como vocês estão vendo aqui na foto, né? Então, quanto maior o ganho da antena, maior é o alcance que ela dá em uma das direções. Mas percebam que aqui em volta eu tenho uma redução, né? Então, basicamente, aqui nas laterais eu não tenho nenhum ganho, né? E aqui para trás somente tem um pouquíssimo ganho aqui na recepção do sinal, tá? Lembra da história da lanterna que eu expliquei no primeiro vídeo, né? Da antena direcional, né? A lâmpada seria uma antena omnidirecional, né? Que ela irradia a luz em todas as direções, e a lanterna seria que eu tenho um alcance mais longe com a lanterna da luz, mas eu tenho um foco mais fechado, tá? Então, esses dois desenhos aqui que eu vou mostrar para vocês, já falar para vocês no próximo parâmetro, mostra aqui para mim qual é o alcance dessa antena, ou seja, onde está concentrada a maior parte da irradiação do sinal dela, tá certo? E a gente tem sempre aqui no plano vertical e no plano horizontal. O ganho da antena geralmente ele é medido numa unidade que é o dBi, né, que é o decibel isotrópico. O dB, né, falando especificamente dessa unidade, ele é uma unidade de medida, né, uma escala. A gente prefere usar ele porque ele simplifica as coisas, né? Eu consigo igualar as grandezas de tudo que eu estou medindo com o dB. Então, o dB é uma unidade de escala não linear, como eu falei para vocês, logarítmica, né? E é o mesmo dB que a gente usa, por exemplo, para medir intensidade sonora, tá certo? Porque simplifica as contas, tá? Então, por exemplo, se eu aumentar o dB em 3 pontos, né, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu tenho o nível de sinal, ele vai dobrar. É aí que eu falei para vocês lá atrás, relembrando, eu tô falando aqui de nível de sinal, não distância, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho mais de dB daqui a pouco, né? Mas é só para vocês relembrarem aí. E um mito que falam por aí é que quanto mais alto o ganho da antena, maior alcance, né? E isso não é puramente verdade, tá? As antenas, elas não amplificam o sinal de rádio, tá certo? Elas só mudam o padrão de radiação, né? Que é uma troca entre a cobertura da antena e o alcance, beleza?
Então, o ganho da antena ele é só um reflexo do alcance máximo que você pode obter, tá? Mas ela não amplifica o sinal em nenhum momento, tá certo? Quanto maior for o dBi aqui, quer dizer que esse sinal vai chegar mais longe, porém, para ele chegar mais longe, eu preciso estreitar cada vez mais esse fecho aqui, tá? Essa abertura do sinal aqui. Consequentemente, aqui nessas laterais eu não vou ter cobertura de sinal. Como eu falei para vocês, então, aquele desenho, né, que a gente estava vendo agora é o padrão de radiação da antena, né? Então eu tenho esse cara aqui que eu mostrei para vocês, que é o gráfico de radiação, né? O radiation pattern desse cara. Então ela geralmente especifica, ela mostra, né, qual que é o padrão que essa antena irradia de sinal, né? Aqui no caso, a gente está vendo um gráfico, né, de radiação de uma antena omnidirecional, tá? No plano vertical ou no plano horizontal. Então a gente tem esses dois padrões aqui, né, de radiação. Esses gráficos aqui de padrão de radiação, né, eles mostram pra gente onde estão os pontos fracos, né, de sinal da antena e aonde a gente pode perder sinal com ela, tá? E quando eu tenho uma antena, né, verdadeiramente omnidirecional, né, que é o caso desse gráfico aqui, eu tenho um padrão de radiação esférico quase perfeito, né? Quando eu tenho uma antena de ganho 0 dB, é esse padrão de radiação que vocês vão ter aí com a antena. Mas, no entanto, jovem, na vida real, né, essas antenas omnidirecionais, elas geralmente apresentam uma perda de sinal, tá? Na parte superior e inferior. Então, o padrão de radiação delas parece mais com um donut em 3D, como vocês estão vendo aqui do lado, tá certo? Em uma vista, né, que eu tenho o plano horizontal e vertical em 2D, como vocês estão vendo aqui do lado, ela forma um 8, né, no plano vertical, e no plano horizontal eu tenho um círculo quase perfeito aqui, né, no plano horizontal. E geralmente na plotagem em 3D, né, radiação do sinal, eu tenho aqui esse donut em 3D. Esse aqui é o padrão de radiação de uma antena PET, né, de ganho de 8 dB. Então observe aí que a largura do feixe, né, ele é estreito nos planos verticais e horizontal, né? Então esse baixo dB aí, né, nas laterais, na parte traseira da antena, às vezes pode parecer um pouco menos atraente, né, em termos de alcance, né? Mas por outro lado você pode ter um alcance, né, um desempenho mais confiável por causa desse padrão de radiação ser mais focado na parte frontal, né? Você tem um raio bem mais direcionado aí. Bom, relação axial, né? É um parâmetro também interessante da antena, tá? Como eu comentei com vocês na outra parte do vídeo, não existe uma antena perfeita. Então a gente tem, por exemplo, né, uma antena de polarização circular RHCP. Ela pode produzir 90% do sinal RHCP, né? Como eu falei para vocês, polarizado right hand, né? O sinal polarizado para um lado, mas ela pode também produzir 10% desse sinal LHCP, o sinal contrário, tá certo? Justamente porque a antena ela não é perfeita, tá? Então o que a gente tem sempre que ter em mente é que ainda pode haver interferência sim, mesmo se você estiver utilizando os melhores equipamentos, as melhores antenas e tá fazendo tudo certinho aí. A relação axial é um parâmetro que é usado para medir essa propriedade da antena, né? Na prática ela mede quão suscetível a antena é à interferência multipath. Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo, né? Os ruídos, né? Os problemas que dá nessa interferência. E essas antenas, né, que tem as melhores capacidades de rejeição multipath, torna mais fácil a gente voar em áreas que tem muito concreto e muito metal. Então o ideal é que esse parâmetro seja o máximo possível próximo de 1. Então aqui no gráfico, como vocês podem ver, tenho aqui, né, a relação de frequência com essa relação axial da antena, né, em dB. Então o ideal aqui é que o número seja mais próximo de 1, tá? Então, dentro da escala aqui, né, de 5.3, né, até aqui 6.3, né, mais ou menos 1 GHz aqui de frequência, né, essa antena, no caso, que é essa antena aqui, né, a pagoda, que a gente vai falar dela daqui a pouco, ela tem aqui o valor mais próximo aqui de 1 na casa aqui do 5.500, 5.500 e pouquinho megahertz, né, aí aqui já sobe um pouquinho, próximo aqui dos 6 GHz eu tenho aqui também uma baixa, né, e aqui começa a baixar. Mas a escala, né, que eu vou falar para vocês agora já da frequência de tuning, largura de banda da antena, geralmente está dentro dessa casa aqui, nessa faixa aqui, tá certo? Então, quanto mais próximo de 1, melhor a antena vai rejeitar aquele sinal multipath. O VSWR é um outro parâmetro bem importante aí da antena, tá? Esse parâmetro basicamente fala pra gente o quão eficiente essa antena é com relação a dissipar energia, tá certo? Quanta energia você coloca nela e quanta energia é devolvida ao transmissor. Quando estamos projetando uma antena, a gente pretende sempre chegar num valor VSWR mais próximo de 1 possível, tá? Então, o que significa VSWR 1? Significa que a gente coloca 100% de energia na antena e 100% dessa energia é dissipada por ela, tá certo? Mas, lembre-se sempre que eu falei para vocês, não existe antena perfeita, tá?
toda antena possui um fator de perda de eficiência, né? E isso ele é previsto na construção da antena e no equipamento que a gente vai transmitir ou receber o sinal. Então toda antena tem uma relação de VSWR calculado e previsto, e os equipamentos de transmissão e recepção geralmente têm uma tolerância, né? Eles são feitos para trabalhar com essa faixa de tolerância, tá? Na prática, né, a gente considera razoável ter um VSWR entre 1 e 2, então daqui até aqui, beleza, nessa escala eu fiz uma tabelinha aqui para vocês entenderem o que acontece com esses números aqui, e qualquer coisa acima de 2 é um desempenho ruim já considerado pelo equipamento. Então, geralmente esse equipamento considera, né, 10% do sinal vai ser refletido de volta, e daqui até aqui eu tenho uma escala razoável que o equipamento trabalha numa boa, tá? E aqui uma observação é que o VSWR ele muda de acordo com a frequência, tá? Eu vou falar para vocês agora da frequência de sintonia da antena, né? A frequência de tuning dela. Basicamente, essa antena é feita para trabalhar em cima de uma frequência. Se eu tenho alteração nessa frequência, esse VSWR ele muda e eu posso ter uma baixa eficiência aqui de transmissão e até levar a queima desse transmissor aqui ou baixíssima recepção de sinal. Frequência de tuning, largura de banda, né? Como eu falei para vocês. Essas antenas elas são sintonizadas para trabalhar numa frequência central, uma frequência específica, tá? Então ela tem sempre o melhor desempenho, né, a transmitir e receber nessa faixa de frequência. No caso dessa antena aqui, a Pagoda, a gente tem aqui a frequência central nela, aqui próximo do 5.8, né? Ele fala aqui na especificação dos parâmetros qual que é a frequência central, né, a simulada e a medida no mundo real, tá certo? Então 5.8 GB, mais ou menos 100 MHz, então 5.7 até 5.9, ela está trabalhando na frequência que ela foi feita, né? Essa frequência que ela foi sintonizada. Se você usar essa antena dentro da especificação que o fabricante fala, tá? Aqui eu tenho os dois parâmetros, né? A frequência central e a largura de banda, né? Dessa antena. Então, se você usar essa antena dentro dessa especificação aqui, você ainda vai ter um desempenho aceitável, tá? Então, esse cara aqui é a nossa largura de banda, então eu posso trabalhar com ela 500 MHz para baixo ou 500 MHz para cima, tá? Então, ele aceita essa largura de banda. Então, aqui geralmente ele especifica, né? Qual é a faixa de frequência você pode trabalhar, e geralmente fora dessa largura de banda aqui, esse sinal ele é drasticamente atenuado ou ele mesmo rejeitado, tá certo? Usar uma antena errada, né, que não foi especificada para a frequência que a gente está trabalhando, né, pode causar danos ao nosso transmissor de vídeo, né? A gente pode enviar a energia para nossa antena, né, que não é compatível com a frequência que a gente está trabalhando, e isso pode fazer voltar a energia para o nosso transmissor, como a gente viu agora há pouco no VSWR, tá certo? Então essa que é a causa de queima dos VTX, né? No caso, quando você liga o seu VTX sem a antena, não existe uma antena ali para poder casar, né? Para poder dissipar essa energia. E se esse cara ficar ligado muito tempo ali, ele provavelmente vai sofrer um dano, porque toda a energia que ele está produzindo, ele está retornando para o amplificador de sinal, né? E isso faz com que esse VSWR aumente. Eu tenho ali uma absorção dessa energia pelo transmissor e, consequentemente, você vai ter esse cara danificado muito rápido, tá? Bom, mas voltando aqui ao assunto das antenas, né? Da largura de banda e da frequência de tuning, para o FPV, essas antenas já vêm geralmente ajustadas para trabalhar em todos os canais e frequências do FPV. Né? A gente tem as bandas lá A, B, E, F, R, né? E tem algumas outras bandas que são menos usadas, e os canais, né? De 1 até 8 dentro de cada uma dessas bandas. Todo esse espectro de frequência que a gente tem aqui para trabalhar, que vai mais ou menos aqui de 5.4 até 5.9, né? Essa antena geralmente está adequada para trabalhar nessa frequência aí, tá certo? E um detalhe aqui que eu queria falar para vocês, que eu comentei, é que essa regra serve para qualquer sistema, né, de transmissão e recepção, né, por RF. Se a gente usa uma antena que não foi feita, né, para a frequência que a gente está usando, a gente pode danificar, né, o transmissor ou, né, prejudicar muito a recepção do sinal do outro lado. Beleza? Vou falar para vocês então sobre impedância, tá? Impedância é um conceito bem complexo de se explicar assim reduzidamente, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem, tá? Para a gente maximizar, né, a transferência de energia do transmissor para ser irradiada pela antena, ou para a gente maximizar o ganho, né, na recepção do sinal pelo receptor, a gente precisa casar uma coisa que se chama impedância, tá? Essa impedância ela precisa estar casada, né, com o que a gente tem no transmissor com a impedância da antena, tá certo? Tanto para transmitir quanto para receber. A impedância nada mais é do que ela relaciona, né, a tensão à corrente, né, na entrada da antena, tá? A impedância ela é como se fosse uma média carga da antena, o quanto que essa antena tem de carga aqui no sistema. Esse parâmetro ele afeta diretamente a performance da antena, como falei para vocês, né?
e o VSWR como um todo, tá? Então, quando a gente utiliza uma antena que não está casada, né, com o nosso sistema, como aqui vocês estão vendo nesse diagrama aqui, eu tenho um sistema aqui que está transmitindo em 50 ohms, né, a impedância da saída aqui é 50, e a minha antena é 75 ohms, tá? O que está acontecendo? Eu estou mandando uma energia para essa antena e parte dessa energia está refletindo de volta para o meu transmissor, tá? Então, consequentemente, você vai ter problema aqui. Nem toda a energia que está sendo gerada aqui no meu transmissor, né, ela está sendo irradiada pela antena, parte dela está sendo refletida de volta e, consequentemente, você vai ter alguma coisa danificada nesse transmissor aqui, tá certo? As nossas antenas, né, transmissores e receptores de FPV, são desenvolvidas para a gente trabalhar numa impedância de 50 ohms, tá? Como está aqui, tá certo? E esses caras são medidos, né, e calibrados eletronicamente através de alguns aparelhos, tá? Um deles, por exemplo, é um VNA, Virtual Network Analyzer, tá? Ou um VSWR Meter, tá? Tem alguns aparelhos profissionais aí, a gente consegue calibrar uma antena, né? Não é simplesmente a gente colocar um pedaço de fio conectado aqui na saída, sem ele estar calibrado, se ele está tunado, né? Que nem eu falei para vocês no outro vídeo, para a frequência que a gente vai trabalhar e muito menos para a carga que ele está deixando aqui no sistema, tá? Essa antena ela é medida através desses aparelhos especiais, né? Eu também não consigo medir essa impedância simplesmente plugando ali um multímetro, tá? Um multímetro tem uma medição ali de resistência e não impedância, tá? A impedância é uma unidade um pouco mais complexa que precisa de equipamentos especiais para ser medida, principalmente no caso da antena, que tem algumas características especiais aí. Bom, com isso a gente encerra então os parâmetros das antenas, tá? O principal que vocês precisam aprender e saber sobre as antenas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de antena de FPV para vocês terem mais clareza, né, no tipo de antena que a gente está falando. A gente falou sobre omnidirecional, direcional, antena linear, circular, mas na prática quais são essas antenas, né? Então a primeira delas aqui, que é mais simples, a gente tem uma antena monopolo, né? Ela é uma antena omnidirecional do tipo linear, tá certo? Aquelas anteninhas de fio que vocês veem aí nos receptores e às vezes até alguns transmissores de vídeo tem essa anteninha aqui, tá? Depois eu tenho uma antena de polo, tá? Que são aquelas anteninhas também que a gente vê nos VTX aí, com esse tubozinho de cobre aqui na ponta, né, e essa capinha preta. Alguns receptores de sinal de rádio também, do controle também usam esse tipo de antena, né, e são bem comuns essas duas anteninhas aqui, que elas são fáceis e baratas de construir, tá? Depois na parte aqui de antena direcional, linear, eu tenho aqui, por exemplo, essa antena, que é a Bandicoot da MNSRC, tá? Ela é uma antena PET linear, utilizada especificamente com esse tipo de antena aqui linear, tá certo? Então tem algumas outras antenas dessa no mercado, mas eu uso essa aqui, recomendo essa, como eu falei no outro vídeo para vocês. O sinal dela é muito bom, é sensacional. Então para trabalhar com esse tipo de antena aqui, ela trabalha muito bem, eu tenho até ganho no nível de sinal com esse cara aqui, tá certo? Depois eu tenho aqui na parte circular ou omnidirecional, eu tenho aqui a antena que se chama Cloverleaf, né? Ela tem essas pétalas aqui, né, que são desenhadas aqui e tunadas especificamente para a frequência que a gente está trabalhando, tá? É uma antena bem conhecida aí, uma antena bem utilizada, tá? Depois eu tenho a Skill Planar Wheel, né, que ela é uma antena também parecida com essa, mas notem que aqui eu tenho 4, né, em vez de 3, tá? Então basicamente a diferença dela é essa. Essas duas antenas são bem utilizadas naquelas antenas que a gente chama de mushroom, né? Ela vem uma capinha de plástico nela, ela vem fechada e quando você abre ali ela tem parece um cogumelozinho, né? E dentro dela você tem esses dois tipos de antena aqui, tá? E eu tenho aqui uma antena bem conhecida também, omnidirecional circular, que é a Pagoda, tá? A Pagoda é um projeto open source, né? Feito pelo Martin Baert. Ele é um cara aí que criou duas antenas bem legais, que é a Pagoda e a Triple Feed Patch, tá? Você acha essas antenas aí, basicamente todas as marcas têm a sua versão da Pagoda e tem a sua versão da Triple Feed Patch, que são antenas excelentes, são antenas muito bem construídas, né? E elas são antenas baratas, né? Então você mesmo pode pegar esse projeto aqui e mandar produzir em alguma empresa aí que faz placas de PCB, ou seguindo as especificações dessa antena, né? Você pode mandar produzir lá e ter essa antena feita aí para você, tá? Aqui na parte de antena direcional circular, eu tenho aqui as antenas helicoidais, tá? Elas têm um alto ganho aqui, um alto dBi. Geralmente essas antenas são usadas para voos de long range, tá? Onde eu tenho ali uma estação, né, uma estação base ali, onde o meu sistema está conectado e essa antena está apontada, né, ela é focada para um ponto único ali da onde o drone está voando, tá? O drone ou a asinha ou o avião que você está voando long range, né? Ele geralmente está numa única direção porque a energia está concentrada, né? Eu estou
recebendo aquele sinal de um único ponto, tá certo? Outra antena que eu tenho muito boa aqui, né, circular direcional, eu tenho aqui a Picopet, né, da MNSRC também. Essa aqui também eu uso e recomendo, é uma antena excelente, muito boa, tá? Para trabalhar qualquer uma dessas antenas aqui, elas são muito boas, tá? E uma outra aqui direcional também, com um ganho bem alto de sinal, geralmente utilizada também para voos de long range, né? Eu tenho do tipo Crosshair, né? Tem outras, essa aqui, por exemplo, dupla, né? Eu tenho duas antenas aqui empilhadas, tal. Mas esse tipo de antena aqui é bem utilizado também, tá certo? Bom, para quem tá começando então, né? A gente tem uma infinidade de opções aí, combinações de antenas, né? Isso pode te assustar um pouquinho, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu vou indicar para vocês aqui algumas combinações de antena, né? Para que você tenha mais sucesso aí, que não fique quebrando muita cabeça, não gaste tanto dinheiro, tenha baixa performance do sistema que você está usando. Então lembrando que a gente tem antenas direcionais, né? Que elas são frequentemente usadas aí no nosso receptor, né? Para a gente obter maior alcance, né? Enquanto que no VTX você pode usar sempre antenas omnidirecionais, tá? Porque o drone está sempre se mexendo em várias direções, então você consegue ter um maior alcance aí. Então uma das combinações aqui é utilizar uma pagoda, né, com uma antena da MNSRC, a Picopet, que nem eu falei para vocês agora há pouco, tá? Então no nosso transmissor ali a gente usa uma pagoda e no receptor a gente pode usar a Picopet, ou a gente pode usar também a Foxeer Lollipop 3, que é uma excelente antena também, tá? Junto com a Triple Feed Patch, que é essa antena que eu comentei para vocês, que também é uma antena OpenSearch, projeto do Martin Baird, tá? Qualquer uma dessas combinações resolve, tá? Funciona. Então eu posso usar uma pagoda, por exemplo, com a Triple Feed Patch, eu posso usar a Foxeer Lollipop 3 com a MNSRC Picopet, e por aí vai, elas vão funcionar perfeitamente, tá certo? Outra combinação aqui que vocês podem fazer, né, são com antenas lineares, tá? Que nem eu falei para vocês lá atrás, no outro vídeo, antenas lineares não são de todo ruim, tá? Mas o certo é você usar as antenas corretas com elas, né? Então muita gente tem um problema com antena linear porque não está usando a antena correta, tá? Então com isso você tem uma atenuação grande de sinal aí, que nem eu expliquei no primeiro vídeo. Se você não viu, dá uma olhada aqui no card que eu deixei aqui do primeiro vídeo, tá? Explicando sobre esse conceito para você aí. Então uma combinação aqui bacana é a gente usar uma antena de polo, né? Com uma antena Bandicoot da MNSRC, que ela é linear, tá certo? Ou usar essa URT Mini V aqui, tá? Que é uma antena bem bacana também, com uma Viper, né? Da MNSRC também. Essa Viper é uma antena nova que foi lançada há pouco tempo, mas ela também é linear, ela é feita especificamente para trabalhar com antenas desse tipo. E aí você vai ter um excelente ganho de sinal aí com elas. Bom, nessa altura você pode estar com algumas dúvidas, né? Então eu vou trazer para vocês aqui agora a resposta de algumas dúvidas. Algumas dessas dúvidas vocês me mandaram aqui, né, pelo grupo lá no WhatsApp, me mandaram aqui pelo vídeo do YouTube também. Então, por exemplo, você pode estar perguntando assim, como que eu vou calcular a distância máxima que um conjunto consegue chegar, tá? Como que eu posso aumentar essa distância, né? Por que a gente usa antena de baixo dB no transmissor e antena de alto dB no receptor? Qual é a melhor combinação de antena que eu uso, né? E se tem algum melhor canal e banda para a gente usar para voar FPV, tá? Então eu vou passar cada uma dessas dúvidas aqui para vocês agora, beleza? Bom, primeira coisa, como que a gente calcula, né, a distância máxima que o meu conjunto consegue chegar? E a resposta para isso é que é uma resposta bem complexa, tá? A teoria, para a gente poder explicar essa pergunta, ela é bem complexa, né? A gente caberia um vídeo inteiro para explicar e falar sobre isso. Mas eu tentei resumir aqui para vocês de uma forma bem simples, né? Como eu falei para vocês, a gente utiliza a unidade de medida dB, né, decibéis, para a gente medir o nível no sinal RF. O dB, como eu falei para vocês, é uma escala não linear, tá? Logarítmica, né? E lembrando aqui, se a gente tem, por exemplo, um aumento de 3 pontos no dB, a gente está falando que o nível de sinal dobra, tá? E novamente aqui não é distância, é nível de sinal, tá? Aqui vocês podem ter uma ideia aqui, ó. Eu tenho o mesmo desenho, tá? Então aqui eu tenho uma intensidade de sinal com 3 dBs, tá? E aqui eu tenho uma intensidade de sinal com 6 dBs, tá certo? Vejam a diferença, né? Como eu tenho praticamente o dobro do tamanho aqui, né? Então é intensidade de sinal e não distância, tá? E não significa que essa distância aqui aumentou, tá certo? A gente pode também expressar o ganho da antena, né? Como a gente viu agora há pouco, e a potência do VTX em dB, tá certo? Então, para a gente poder calcular a distância que um sistema chega, a gente precisa saber 3 coisas, tá? O ganho da antena, a potência de transmissão do meu VTX e a sensibilidade do meu receptor, tá? Essa sensibilidade geralmente ela é um valor padrão, tá?
Alguns receptores têm uma sensibilidade maior, essa sensibilidade também é expressa em dB, tá? Então todas as unidades de medidas que a gente está trabalhando aqui são em dB, então isso facilita a gente calcular isso. Existe uma conta, tem uma fórmula de como calcular isso, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês, que é muito técnico, é uma conta bem maluca. Eu vou mostrar para vocês uma calculadora aqui que já calcula para a gente automaticamente essa distância, tá? A gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui, vou mostrar para vocês, tá? Para vocês entenderem como é que funciona, tá? O sinal do FPV, ele sempre é atenuado, né? À medida que ele viaja pelo ar, tá? O dB que a gente recebe, né, diminui à medida que a gente vai mais longe, né? Da mesma forma que o som também fica mais baixo quando a gente está ficando mais longe desse som, tá bom? Conhecendo então, a gente chama isso de custo do link, tá? A gente conhecendo então o nosso custo de link, né, que são esses 3 parâmetros que eu falei para você agora, né? E também a perda desse sinal para viajar no ar, a gente pode estimar esse alcance, tá? Então, para vocês terem uma ideia como é que funciona, né? Eu tenho a minha distância máxima alcançada quando esse dB chega a 0, tá? Então a gente consegue estimar mais ou menos o alcance desse link, né? Baseado nesses parâmetros que eu falei para vocês, mas em condições do mundo real, né, esse sinal pode ser afetado por várias variáveis, tá? Então, por exemplo, ruído, interferência, umidade, a pressão atmosférica e um monte de outras coisas, tá? Então a gente não consegue gerar exatamente, né, uma figura precisa de quão longe vai esse seu link de FPV, tá? Em metros ou quilômetros, tanto faz, tá? Mas a gente tem ainda uma ferramenta que a gente consegue calcular e ajudar a gente a entender o que a gente consegue melhorar dos nossos componentes, antenas, né? Aumentar a potência do nosso VTX, aumentar a antena que a gente está usando, aumentar o ganho da antena e por aí vai, tá certo? Então a gente falou ali, né, que o nosso VTX também tem uma potência de saída, tá? Então, para vocês saberem aí, né, a saída do VTX ela é sempre descrita em miliwatts, mas a gente vê frequentemente essa potência expressa em dBm, tá? O dBm é uma unidade de medida que é utilizada em transmissão por onda de rádio, né, para expressar a potência absoluta, tá certo? A gente tem essa relação, né, de potência, né, baseada a partir de 1 miliwatt como referência, tá certo? Então essa tabela aqui a gente tem essa relação, né, de miliwatts versus dBm. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, 1 miliwatt a gente considera que é 0, né? Então esse cara aqui é a nossa referência, é sempre 0. Se eu tiver 10 miliwatts, eu tenho 10 dBms, tá? Lembra que a dB é uma escala logarítmica, né? Eu tenho 25 miliwatts, são 14 dBms. 50 miliwatts, 17 e por aí vai. Aqui são alguns valores, né, mas você consegue ver outros valores. Aqui são valores geralmente mais utilizados em long range, né, que a gente tem aqui acima de 800 miliwatts, né. Para nós aqui de voo de proximidade abaixo de 600 aqui já é adequado, né. Então esses valores em dBm aqui são expressos para a gente poder calcular a distância máxima que o nosso sistema vai chegar. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, né, se a gente tem um aumento de 3 dBs, né, num nível de sinal, a gente está falando que a gente vai dobrar a força de sinal, tá? Mas para a gente dobrar um alcance, né? Para a gente ter um ganho realmente na distância, a gente precisa ter um ganho de pelo menos 6 dBs, tá certo? Então a cada 6 dBs eu tenho uma dobra desse alcance, tá certo? Então um exemplo aqui, né? A gente pode verificar que se a gente trocar um VTX de 200 miliwatts por um de 400 miliwatts, a gente não dobra o alcance, tá? A gente vai ter um aumento aí aproximado de 50% na distância, beleza? Aqui embaixo eu deixei para vocês o link dessa calculadora de distância que leva em consideração esses parâmetros que eu estou falando para vocês aqui. E eu vou mostrar para você agora um exemplo prático disso, né, usando alguns parâmetros reais, tá certo? Eu vou deixar esse link da calculadora aqui também embaixo na descrição do vídeo. Então fica fácil para você brincar aí e colocar os valores que você tem no seu sistema aí. Bom, como eu falei para você, jovem, a distância máxima absoluta, né, que a gente pode determinar no nosso sistema é quando o nível de sinal chega em 0 dB, tá? Mas quando isso acontece, o nosso vídeo fica extremamente instável, né? A gente tem um sinal muito fraco, então é praticamente impossível voar nessa condição, tá? Para a gente garantir uma conexão confiável, né, que a gente tem um mínimo de sinal ainda, é uma prática comum a gente assumir um nível de intensidade para manter, né? Então isso a gente chama de margem de link, tá? É um parâmetro que eu vou falar para vocês aí já já. Por exemplo, para a gente ficar acima de 10 ou 12 dB e ainda assim a gente ter um nível de sinal razoável, né, que a gente consiga retornar a nossa aeronave em segurança, tá certo? Então vamos ver um exemplo prático aqui que eu falei para vocês calcular a distância, tá? A gente tem um VTX aí a 25 miliwatts, né, que é 14 dBm, de acordo com a nossa tabela lá.
A gente tem a antena do VTX e do VRX, são iguais, é a Luminar X2, tá? De 2.2 dBi. A gente tem a sensibilidade do receptor, né? É o valor típico que eu falei para vocês, de menos 90 dBm. Esse valor geralmente tem lá no receptor do seu óculos, né? Do seu Adversity, tem especificando lá quanto que é essa sensibilidade. Alguns aí tem uma sensibilidade maior de menos 93, menos 96. Esse valor, quanto maior for a escala negativa, mais sensível ele é. Se eu tiver um cara de menos 100 dBm, ele é mais sensível do que esse menos 90, tá certo? A escala é invertida. E a nossa margem link que eu falei para vocês agora, que é o padrão de 10 dB. A gente pode colocar 12 dB, colocar o valor que a gente quiser, de acordo com como a gente quiser ser mais conservador com a qualidade do sinal, para não perder totalmente o link do vídeo, beleza? Então, colocando esses valores naquela calculadora que eu mostrei para vocês ali no link, ele deu a distância lá de 0,34 km, ou seja, 340 metros de distância, tá? Usando 25 mW, parece ser uma distância pouca, né? Mas se a gente está num campo aberto, a gente tem 340 metros de raio, tá? Então a gente tem uma distância bacana em volta da gente aí para poder voar. Bom, e como é que a gente pode aumentar, né, essa distância? Normalmente tem duas maneiras de aumentar o alcance do sistema, tá? Aumentando a potência do transmissor de vídeo ou usando uma antena de maior ganho, tá? Então, mantendo o mesmo setup anterior, né, que a gente estava falando ali no exemplo, somente aumentando a potência do VTX, a gente teria os alcances dessa tabela aqui, tá? Como falei para vocês, a gente precisa ter um ganho de 6 dB para a gente dobrar a distância, tá certo? Então, nosso ponto de referência aqui seria os 25 mW que eu falei para vocês. Se a gente colocar 50 mW, né, a gente teoricamente pensaria que dobraria o alcance, mas não, né? 50 mW é 3 dB, né? Lembra que eu falei para vocês ali? E para a gente poder realmente ter um ganho de distância de 2 vezes, a gente precisaria aumentar para 100 mW a potência do nosso transmissor aqui. E a cada 6 mW eu tenho o dobro da potência, tá certo? Então, se eu tiver aqui 12 dB, eu vou ter 4 vezes a distância original, né? Se eu tiver 18 dB, eu vou ter 8 vezes a distância original. Então lembrem-se disso, né? A cada 6 dB que eu tenho de aumento da potência, eu tenho o dobro da distância, beleza? Então no caso aqui a gente partilha de 0,34 km, 340 metros. Em 100 mW a gente chegaria a 680 metros, tá? E aí assim por diante, tá? Então aqui a gente já começa a ter uma escala, veja aqui que eu preciso de uma potência muito grande para chegar numa distância considerável aqui. Mas uma coisa que você precisa ter sempre em mente, jovem, é que a gente é robista amador, tá? Então a gente tem que evitar ao máximo, né, aumentar às cegas a potência do transmissor para a gente alcançar distâncias mais longas, tá? Porque pode não ser legal, né, ao ponto de vista da lei, né, da regulamentação, vai consumir muito mais energia da sua bateria vai drenar muito mais rápido, tá? E vai gerar muito mais calor no seu setup, no seu drone aí, tá? Podendo danificar até o seu transmissor de vídeo aí por excesso de calor. Para voos de proximidade, né, que a gente voa com nossos drones normalmente, a gente costuma trabalhar com potência de até 600 mW, né? É algo aceitável, tá? Então, acima disso, jovem, só voos de long range, tá certo? Então, 800 mW para cima aqui geralmente é utilizado para voos de longa distância, tá? E também sempre verificar a legislação vigente, né? Para que você não tenha problemas aí com a lei, né? Com fiscalização, esse tipo de coisa, tá bom? Então, nem sempre a melhor forma de aumentar a distância no sistema é recorrendo à potência do VTX, né? Que eu falei para vocês aí. A melhor forma de tentar melhorar a eficiência e distância do nosso sistema é trabalhar com antena de alto ganho, né? Como a gente vai ver agora, tá? Então, eu fiz uma simulação aqui, a gente manteve a mesma configuração do exemplo anterior, tá? O VTX a 25 mW, a antena do VTX de 2.2 dBi, né? E somente trocando a antena do receptor, tá? Para uma antena com 9.4 dBi, que é o caso da antena aqui da PicoPest, da MNCRC, que eu já comentei dela para vocês agora há pouco. Então, nesse caso aqui, mantendo os 25 mW, a nossa distância geralmente dobraria, tá? Mantendo a mesma configuração. Em 100 mW, já tem aqui uma distância bem maior, tá vendo? Quase 1.6 km de distância. 200 mW eu teria 2.2 km de distância e a 400 mW 3.12 km, tá? Então, só trocando a antena do receptor, eu já tenho aqui uma distância considerável aqui, né? Em 100 mW, né? Eu já tenho aqui uma potência bacana. E em 100 mW a gente não está ainda consumindo muito problema, nem vamos ter problema de alta temperatura, né? Nem gasto excessivo de energia, tá bom? Então, só trocar a antena do receptor aqui já ajuda bastante na recepção do sinal, tá? Se a gente trocar a antena do VRX, né, para outra antena, que é a Immersion R6 Pironet, que é essa aqui de baixo, tá?
que ela tem 13 dBi, tá? A gente pode melhorar ainda mais essas distâncias, tá? Note aqui que 25 mW, né? Eu teria 1.19 km só trocando ela, tá? Mantendo os 25 mW que eu tenho ali do meu transmissor, tá certo? Em 100 mW já vai para 2.37 km, tá vendo? E aí 200, 400, né? Eu chegaria aqui quase a 5 km de distância só utilizando essa antena, tá? Mas lembrando para vocês, né? Quanto maior o dB da antena, mais concentrada é o feixe de atuação dela. Lembrem lá do que eu mostrei para vocês ali do padrão de radiação, tá? E a história da lanterna, né? Se eu quiser uma distância mais longe, eu preciso fechar mais esse foco da lanterna para que alcance distância maior aí, tá? Então, o ideal aqui é que você encontre um equilíbrio, né, entre o ganho e a área de cobertura que você está usando, né, que você está voando, tá? De acordo com a sua necessidade. Na maioria das vezes, a gente não precisa de antena com ganho absurdo, né, para voos de proximidade, como a gente faz a maioria dos voos, tá? Antenas com ganho entre 8 e 10 dBi geralmente são suficientes para a gente ter um voo de proximidade com nossos drones, tá? Então, aqui 9.4, 8... 7, alguma coisa, todas essas antenas são ideais para a gente voar de proximidade. Acima disso, é recomendado para voos de long range, tá? Que são as antenas helicoidais, as antenas lá de crochê e outros tipos de antena, que elas concentram muito mais o foco e você consegue um alcance, uma distância muito maior. Bom, e por que a gente usa então, né, uma antena de baixo dB no transmissor e antena de alto dB no receptor? Como eu expliquei para vocês agora há pouco, né? A gente tem um drone que fica se movimentando, né, em várias posições diferentes no ar, né? Então é melhor a gente utilizar uma antena omnidirecional nesse cara para poder cobrir todos os ângulos possíveis, tá? Antenas omnidirecionais, como a gente viu no outro vídeo, elas possuem baixo ganho, né? Geralmente de 0 até 3 dB no máximo, tá? E elas irradiam o sinal em quase todas as direções, como eu expliquei para vocês também, quase todas, né? Como vocês veem, né, para cima e para baixo aqui, né? Ela em 90, 270 graus, ela não irradia o sinal, né? Eu tenho praticamente nenhum sinal aqui, tá? E no nosso receptor, né? Como a gente viu, é sempre bom utilizar uma antena direcional, tá? Para a gente focar a concentração do sinal em uma única direção e ter a maior distância possível, tá? Então, lembre-se que eu falei para vocês agora há pouco que quanto maior o ganho, né? Mais direcional a antena, né? A gente tem um maior alcance, mas o ângulo do feixe mais estreito, tá? Então aqui a gente tem o padrão de radiação, né? De uma antena de 14 dB, tá? Uma antena PET. Então, como você pode ver aqui, né, a maioria do sinal está focada aqui, né, para a direita, que é em 0 grau, né? Então, onde eu estiver apontando ela, tem uma maior concentração de sinal aqui. A gente não tem muito sinal aqui em volta da antena, né, nem na parte de trás dela, tá certo? A plotagem 3D aqui da antena, né, desse tipo de antena ficaria mais ou menos desse tipo aqui, tá? Então, seria algo mais ou menos assim, né? Isso aqui, claro que é simulado no computador, né? Mas seria mais ou menos assim, beleza? Bom, e qual que é a melhor combinação de antena a usar, jovem? O melhor, né, sempre é a gente utilizar uma antena omnidirecional e uma direcional juntas no receptor de Verst, né, que a gente tem o padrão ali que eu expliquei para vocês no outro vídeo, tá certo? Sempre a gente deixa a antena direcional, né, voltada para onde está o nosso drone, a área que a gente está voando, né, para a gente não precisar ficar virando a cabeça toda hora onde a gente está voando com ele, né, e com isso a gente tem a maior distância, né, que a gente consegue ir com esse cara, tá? Se você for voar com o drone atrás de você, né, se for o caso, passar atrás de você, você tem a antena Omni, né, que consegue obter uma boa cobertura do sinal por um raio ali próximo, tá? Então, mesmo assim, você vai ter a força do sinal ali da antena direcional e próximo de você, em torno de você, você tem a antena Omni ali captando o sinal do drone, beleza? Então, essa é uma das combinações que eu deixei para vocês aqui, de diversas outras, né? Uma antena Omni, que é a Luminar X2 aqui, é uma antena excelente, muito boa. Aqui também a Menas Pico Pet, tá? Então, usando essa combinação aqui no receptor, no seu óculos, você vai ter uma excelente captação de sinal aí. A lógica aqui para você pensar é sempre combinar uma antena direcional com uma omnidirecional, tá? Independente da marca ou do modelo, tá certo? Se você não tiver um receptor de Verst, né, seu óculos, o seu receptor for só uma antena, o melhor ainda é você utilizar só uma antena direcional, tá? Para você procurar ter a melhor alcance aí do seu drone e voar o drone, se possível, na sua frente, né, para onde você está voando, sempre tentando voar o drone na área de cobertura dessa antena aqui que você está usando. Bom, e outra dúvida comum do pessoal é: qual é o melhor canal e banda para a gente usar no FPV? Eu deixei essa tabela aqui para vocês, vocês encontram ela, né, aqui nesse endereço aqui embaixo, né, do próprio Washington, né? É um artigo que o pessoal criou aí mostrando os canais, né, as bandas, né, de FPV
dentro da faixa permitida aqui, todo o espectro de frequência, né? E aqui eu tenho também a faixa, os canais do sistema digital da DJI, né? Tanto em 25 MB quanto em 50 MB, tá? Isso aqui são 2 modos de transmissão que ele tem lá de qualidade de imagem, né? Então ele usa aqui 8 canais, né? E 3 canais aqui no caso 50 MB, que ele usa uma qualidade, o dobro da qualidade para transmitir o vídeo, tá? Então aqui vocês conseguem enxergar também, essa tabela é bem legal, né? Essa tabela foi criada aqui pelo pessoal aqui da própria Watch, com o apoio desse cara aqui, o 507, né, um canal do YouTube aqui, onde eles conseguiram colocar aqui todas as frequências, né, e a interpolação delas, né, então onde uma frequência intercala com a outra, né, os canais do Wi-Fi aqui inclusive, né, de 5.8, as frequências intermediárias, então por exemplo, se eu estiver usando uma banda E, canal 2, né, então o canal 2 ele está nessa faixa aqui, ó, 5685, tá certo? Nota que os canais não são na ordem aqui, tá, gente? A gente não necessariamente os canais estão na sequência, né? Eu posso ter aqui no caso do E, eu tenho canais aqui antes, né? A numeração não diz a frequência que ele tá certo? Então eu tenho, por exemplo, aqui o canal, a banda E, canal 2, tá? Então ela tá nessa faixa aqui. Essa faixa aqui, se eu estiver voando com algum colega, né, que tem o sistema digital da DJI e estiver usando aqui o canal 2, eu vou ter problema de interferência aqui, tá certo? Porque esse canal 2 da DJI, ele tá próximo aqui a essa faixa, né? A mesma coisa com o R2, né? O R2 está exatamente na mesma frequência desse canal aqui. O canal de 50 MB é a mesma coisa, né? Ele pega toda essa cobertura aqui de banda, né? Então ele transmite em todo esse espectro de frequência aqui. Consequentemente, toda essa banda aqui de canais, ó, vai ter problema com voos, né, próximos com o sistema da DJI na banda de 50 MB aqui, né, no bitrate 50 MB, beleza? E aqui você pode ver todos os outros canais aqui, tá? Então, todas as bandas e todos os números dos canais você pode conferir aqui, tá? E essa tabela é bem útil, né? A gente usa essa tabela aqui geralmente para escolher os canais. Então, para você entender como é que funciona, né? A gente tem mais de 40 canais aqui, alguns transmissores têm até 72 canais, né? E às vezes pode parecer um pouco confuso, né? Como que a gente escolhe esse canal para poder voar? São duas coisas basicamente que você tem que prestar atenção, tá? Se você voa sozinho, tá? Você pode basicamente usar qualquer canal que você quiser, mas tem alguns truques para você escolher o melhor canal nesse caso aí. O primeiro ponto é que alguns canais sempre vão produzir mais potência do que outro, tá? Então a regra é que um canal de menor frequência, tá? A frequência mais baixa, nessa faixa aqui de 5.6, 5.7, tá? Geralmente tem uma potência de saída maior, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a banda R1, tá? Esse cara aqui, ele geralmente tem maior potência de saída do que o R8, tá? Esse cara tem um custo maior para gerar essa frequência aqui. Consequentemente, o VTX vai gerar uma potência maior, uma distância maior. Outra coisa que você precisa pensar, né, levar em consideração é o ajuste das suas antenas, tá? Supondo que as suas antenas aí trabalhem na casa do 5.8, né, aquela frequência do tuning que eu falei para vocês, o desempenho dessa antena vai ser melhor nessas frequências próximas do 5.8, né? Que é o caso da banda F4 aqui, tá certo? Que é 5.800 MHz cravada. O R5 também, né? 5806 e por aí vai, tá certo? Se as suas antenas, né, trabalharem aí numa frequência próximo de 5.7, né? A gente pode ter os melhores canais aqui sendo o E1, tá certo? Que é esse cara aqui, 5705, ou a nossa banda R2, tá? Que é bem próximo aqui também, certo? Tudo isso depende da antena que você está utilizando, né? Por isso que é bom você olhar lá nos parâmetros da antena e ver qual que é a frequência de tuning da sua antena. O ponto é que é difícil a gente saber exatamente o ponto dessa antena. Se o fabricante especifica ali, beleza, você tem uma ideia de qual que é o ponto central da sua antena, né? A frequência central, mas senão você precisa de equipamento para poder medir isso aí, tá? Então, basicamente, não precisa se preocupar muito com isso se você não souber, tá certo? A dica aqui que eu dou para você, então, é se você tiver um tempinho livre, testa, né, todos os canais, né, e encontra o que funciona melhor para você e para sua antena, tá? Então, se você não tiver paciência, não tiver tempo e tal, pega um canal que seja mais fácil de você lembrar, né? Por exemplo, E1, R1, F1, que são canais mais próximos, né? Que é fácil de você lembrar e é padronizado para você utilizar, beleza? Isso se você estiver voando sozinho, tá certo, jovem? Se você for voar em grupo, né? Se você estiver voando com mais pessoas, a gente precisa escolher os canais com mais cuidado, tá? Por que isso acontece, né?
entre os canais que a gente vai voar, precisa ter uma separação mínima, né, para evitar interferência entre um e o outro, tá? Se dois pilotos estiverem voando na mesma frequência, vocês vão atrapalhar o sinal um do outro aí, beleza? Além disso, também a gente tem um outro problema, né, que são frequências de IMD que a gente tem que evitar, que eu vou falar para vocês o que é já IMD, tá? Então, levando em consideração, né, um espaçamento mínimo ali entre os canais e o IMD, eu montei para vocês essa tabelinha aqui, né, que são os melhores canais de FPV, né, considerando o número de pilotos, tá? Essa mesma tabela a gente tem aqui nesse cara aqui embaixo, tá certo? Então a gente tem aqui o número de pilotos e os canais para você poder usar. O que eu fiz aqui, eu separei ela numa tabela para ficar mais fácil, né, para você tirar um print aí e você conseguir usar isso aí no seu dia a dia. A gente aqui no nosso grupo, a gente usa essa tabela com a reserva, né? A gente coloca o nome do piloto ali, e se o piloto não veio no dia voar com a gente usa essa frequência para outra pessoa poder voar. Então aqui, considerando que a gente tem dois pilotos, né? O ideal é que seja o máximo espaçado possível, né? E considerando as frequências de MD que eu já vou explicar para vocês, a gente tem essas frequências aqui para vocês usarem de 2 até 6 pilotos, tá certo? Funciona, a gente usa geralmente essa tabela aqui voando em grupo, né? A gente tem um espaçamento aqui bacana entre as frequências e a gente não tem interferência entre as pessoas voando junto, tá? A gente chegou a voar até com 7 pessoas juntas aqui, com o sistema analógico e digital misturado, tá? Então funcionou perfeito, a gente conseguiu voar todo mundo sem dar interferência em ninguém, certo? Contando para vocês o que é o IMD. O IMD ele significa distorção de intermodulação, tá? Basicamente significa que duas frequências diferentes elas podem formar uma frequência harmônica, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um piloto usando a frequência F2, tá? Que é essa 5760, tá? 5760 MHz, tá? Um segundo piloto está usando a frequência 5.800 MHz, tá? Que é a banda F4, beleza? E um terceiro piloto está usando a banda F6, tá? Que é 5.840. Vocês podem ver aqui que tem uma distância entre elas, né? 5.760, 5.800, então mais ou menos 40 MHz aqui entre uma e outra, tá? O piloto 3 aqui vai sofrer uma interferência ainda por conta da IMD, tá certo? Da intermodulação. O F2 e o F4 aqui juntos, né? Elas formam um sinal harmônico, tá? Que aparece exatamente nessa frequência do F6 aqui, tá? Esse sinal de harmônico ele geralmente é mais fraco, tá? Mas ele pode ser o suficiente para causar uma interferência nesse cara aqui, como vocês estão vendo aqui nessa foto, tá? E é bem chato isso aqui, tá? Já aconteceu várias vezes com a gente voando, tá? Como que a gente calcula então essa frequência de MD? Eu tenho aqui a fórmula, né? Eu tenho aqui a frequência 1 vezes 2 menos a frequência 2. Então, 5760 vezes 2 menos 5800 dá 5720, tá? O que tiver canal nessa faixa de frequência aqui próximo vai sofrer uma interferência aqui. Mas eu preciso calcular também o MD2, tá? Ao contrário também acontece. Então eu tenho a frequência 2 vezes 2 menos a frequência 1. Então eu tenho 5.800 vezes 2 menos 5760. Então o valor aqui dá exatamente 5.840, que é essa frequência aqui F6 que o piloto 3 estaria usando, tá certo? Então nesse caso aqui, a gente usa aquela tabelinha que eu mostrei para vocês no outro slide para evitar esse tipo de interferência, tá? Não dá para selecionar, por exemplo, uma frequência aleatória ali no meio, mesmo que alguém não esteja utilizando, mas você pode cair nessa questão do IMD com outras frequências que outros pilotos estão usando. E lembrando que, se todo mundo estiver voando, né, se eu tiver 6 pilotos voando, essa conta aqui tem que ser feita exponencialmente, né? Então eu tenho 6 pilotos, são 6 vezes 6, dariam 36 frequências aí intermodulares, tá certo? Bom, a gente está quase acabando aqui, jovem. Antes de finalizar, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, sobre conectores, tá? É bem básico, bem simples, mas para vocês terem uma ideia aí. Tem alguns tipos de conectores específicos, né, para a gente usar na antena do VTX e do VRX. Então a gente tem aqui o padrão SMA, né, male e SMA female, né? A gente tem o padrão RP SMA, ele não tem aqui o pino, né? Ele é um furo no lugar do pino. E eu tenho RP SMA female, né, que é o contrário. É chato isso aqui, tá? Já digo para vocês, tem que tomar muito cuidado aqui no tipo de antena que você vai usar. Não existe um padrão. Cada um fabricante aí usa um padrão, né? Geralmente a gente tem a SMA ou RP SMA usando, mas
Não existe um consenso desses caras aí. Na parte do VTX a gente pode ter mais um tipo de conector aqui, que é o FL, né? Esse aqui é o female, né? A gente tem o male desse cara também, que esse aqui geralmente está na placa lá do VTX. Ele é um conector bem pequenininho, né? Ele é usado geralmente nos whoops aí. Eu tenho também o conector MMCX, né? Male e o female, né? Esse conector também é utilizado aí bastante em alguns VTX aí. Mas ele é um pouco grande, tá? Então, às vezes você pode encontrar esse cara aí. O padrão geralmente é esse cara aqui, né? Para antenas lineares, né? E esse cara para whoop, né? Que são pequenos. E geralmente as antenas SMA aqui, né? Geralmente no receptor eu tenho só o furinho lá do SMA e eu tenho esse cara aqui usando nas antenas, beleza? Mas a dica é, consulte sempre a antena que você está comprando, geralmente tem opção, né, para você escolher o conector, e veja sempre o VTX ou o VRX que você está usando para ver se é compatível com a antena que você vai utilizar aí. Adaptadores também, né, extensões, a gente tem no mercado aí infinitos adaptadores, né, e extensões aí de sinal, tá? De todos os conectores possíveis, né, e conversores entre os adaptadores também. Esses adaptadores a gente pode vir também e ver ele num ângulo, né, de 45 ou 90 graus, né, nesse caso aqui, né. Então a gente pode usar esses caras aqui para direcionar melhor o sinal da nossa antena, né. E a gente pode ter algumas extensões, né, ou cabos, que nem esses caras aqui, né, que são extensores aí do sinal, né, para a gente não conectar a nossa antena diretamente, de repente, no VTX e no VRX, né. Mas esses caras tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque eles podem causar perda de sinal, tá? Quantos pode ser? Depende, né? Depende muito da qualidade do conector e do design desse cara, né? Geralmente essa perda é quase imperceptível, né? A gente tem uma perda aí em torno de 2 a 5% do nível de sinal, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Se possível, não utilizar, né? Mas se a gente precisa, por exemplo, afastar a antena de fonte de interferência ou apontar essa antena para um ângulo ideal, né? Você pode usar esse cara que ainda pode valer a pena, melhor do que deixar a antena escondida ali, né? Bom, jovem, isso é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês sobre a antena, né? Espero que não tenha sido muito complicado nem muito complexo explicar para vocês. Eu tentei resumir ao máximo, né, e não utilizar termos muito técnicos, né? Termos complicados e entrar no detalhe da coisa. Tem muito mais coisa para falar sobre alguns assuntos, né? Eu resumi o máximo que eu falei para vocês. Então, se você gostou, né, sobre essa aula de antenas, se você achou interessante, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe seu like se você gostou desse conteúdo, né? Ativa o sininho das notificações aí, porque tem muito mais conteúdos igual a esse para vir ainda, tá? E se você quer ouvir falar, né, de algum conteúdo em específico, né, algum tópico que você gostou, que você se interessou mais, deixa um comentário aqui embaixo nesse vídeo, falando para mim o que você quer ouvir mais sobre antena, tá? De repente você quer que se aprofunda no assunto mais, quer que eu fale mais sobre ganho da antena, sobre a questão de direcionalidade da antena, sobre os tipos de antena, como combinar uma antena com a outra, o que você achar melhor aí, deixa aqui embaixo um comentário que eu vou ver todos, prometo para vocês. E o que for um assunto interessante aqui, eu vou juntar tudo, de repente eu faço uma terceira parte desse vídeo para falar sobre outros assuntos mais específicos. Então é isso, jovens, espero que você tenha gostado desse conteúdo e aguarde que logo logo vai vir mais coisas legais por aí. Falou!